Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Regozija-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, e ele é justo e tem a salvação, humilde, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumento. Livro de Lucas, capítulo 19, versículos do 30 ao 38. Ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho, em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. Se algum homem vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido enviados, acharam como ele lhes havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles disseram, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo, abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Agora vamos para Zacarias, no capítulo 11, versículo 12. E eu lhes disse, se achardes bom, dai-me o meu preço, senão deixai-o, e pesaram o meu preço, 30 peças de prata. A profecia famosa essa de Zacarias, repara aqui, ó, pesaram o meu peso, 30 peças de prata, que vai ser confirmada em Mateus, Mateus 26, versículo 15. E disse-lhes, o que me dareis e eu lo entregarei? Aqui é Judas Iscariotes falando. E eles concordaram em 30 moedas de prata. Está aí a profecia de Zacarias cumpridas, 30 moedas de prata. Agora Zacarias de novo, o profeta Zacarias, é o versículo 14, aliás, capítulo 14, versículo 4. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste. E haverá um grande vale. E metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Zacarias. Agora vamos para Lucas 22, versículo 39. E ele saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. Mais uma profecia de Zacarias confirmada aí, sobre o Monte das Oliveiras. Agora no livro de Isaías, é o capítulo 50, versículo 6, livro de Isaías. Eu dei minhas costas para os golpeadores, e os lados da minha face para aqueles que me arrancavam o cabelo. Eu não escondi minha face da vergonha e das cusparadas. Agora a gente vai para Lucas 24. Lucas 24, versículo 25 a 27. Então ele lhes disse, ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Agora no capítulo 24, versículo 44, peraí, começar, pera um pouco, é do 25 ao 27.
Deixa eu ler de novo. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Tá, agora sim, capítulo 24, do 44 ao 47. Ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, enquanto estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. Coisa que falta tanto no cristianismo, né? Compreender as escrituras, coragem para entender as escrituras, né? E juízo para obedecer. Mas enfim, esse foi um comentário. Deixa eu continuar lendo aqui. Depois do 45, 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Falando em remissão de pecados, vamos dar uma olhada em Isaías 53. Isaías 53, 7 e 8, versículo 7 e 8. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está, assim ele não abriu sua boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento, e quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi chagado. Viu que a transgressão do povo é o povo israelita, né? Isaías 53, o versículo 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Agora a gente vai para o livro de... primeiro livro de Coríntios. Capítulo 15, versículo 3. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Agora, livro de Efésios. Só um segundo aqui. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aí no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 32. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou por causa de Cristo. Então tá, aí tanto nas profecias de Isaías quanto nos livros gregos dos apóstolos, você vê aí a questão do reconciliamento do homem com Deus e remissão dos pecados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para encerrar o estudo, eu vou ler um salmo que eu acredito que também seja uma profecia sobre a vinda do Messias. É o Salmo número 2, para encerrar. Vamos lá. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs,
Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta no céu se rirá, o Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. Ó Senhor, me disse: tu és meu filho, nesse dia eu te agirei, nesse dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os pagãos por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó vós reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Valeu, gente, tchau, até mais.